Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 19 de abril, sextou, novamente sexta-feira. Aqui estamos para poder falar de Deus, aqui estamos para poder olhar para esse Deus misericordioso que nos ama e cuida de nós a cada dia. Como foi a tua semana? Como você viveu esse momento? Espero que você tenha tido uma semana abençoada. Eu falo que no final de cada semana, às vezes a gente chega lá até que cansado, mas louve a Deus pela semana que Deus te concedeu. O Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus vem apresentar o valor da Eucaristia e às vezes eu fico pensando assim, como é difícil hoje as pessoas entenderem o sentido da comunhão. Como é difícil explicar para as crianças o sentido da comunhão. Padre, mas eu estou comendo o corpo de Jesus, eu estou bebendo o sangue de Jesus, E aí, só que eu só vou entender o sentido da comunhão se eu entender o sentido do Cordeiro. O Cordeiro que tirava o pecado, Então a gente tem que ir lá naquele Cordeiro, aquele novilho que era preparado, separado, ceifado, e quando ele era tirado o sangue dele, era aspergido ali aquele alimento, ele era, através daquele alimento era colocado, naquele animal era colocado todos os pecados para que a família fosse purificada. Entende o sentido do ser o Cordeiro de Deus? Entende o sentido de comer a minha carne e beber o meu sangue? É que aquele Cordeiro ele era sacrificado com um único objetivo, o objetivo de que aquela família fosse liberta de todo o pecado, de todo o mal que ela tinha feito. Era um cordeiro sacrificado ali para pedir o perdão de Deus. Então Jesus disse: eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o pão vivo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vai ter vai ressuscitar. Quem come, vai ser liberto do pecado. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vai viver uma nova vida. É esse o ponto. Eu tenho que fazer menção a esse sacrifício que existia para entender que Jesus se sacrifica por nós. E uma forma que ele encontrou, e aí eu vejo nesse ato também o amor, uma forma que ele encontrou de se fazer presente em cada um de nós. É através do corpo e sangue, através do pão e do vinho que é consagrado. Então, comungar do corpo e do sangue, e nós temos alegria aqui na nossa capela, até achei muito bonitinho, porque a nossa comunhão é em 2 espécies. E aí chegou esses tempos atrás um paciente que era não vou se lembrar o local, mas ele dizia assim: padre, que alegria, eu pude comungar em 2 espécies. Eu acho que ele tinha uns 30 anos, ele falou assim: eu só comunguei em 2 espécies no dia da minha primeira Eucaristia. E ele é ministro da Eucaristia. E assim,
uma coisa assim que ele estava assim tão feliz, né? Pude comungar, assim, lógico que nós temos muitos locais que a comunhão não são em duas espécies, mas que, né, eu faço questão, nossa diocese tem essa preocupação, é muito bonito isso, não só, né, por minha parte, mas dos padres também, né? E ele falou assim, nossa, e o senhor é todo cuidadoso porque é direto na boca. Sim, é direto na boca porque a igreja, né, a mãe igreja pede que seja assim. Não é porque o padre, né, é chato, não. E ele falou assim, não, eu vi o respeito. Lógico, é o corpo de Jesus. Né? É algo, né, sublime, é algo grandioso. E só quem, né, consegue enxergar isso vai entender. Né? Então, a dificuldade dessas pessoas entenderem ainda é a dificuldade de muitos de nós entenderem. Mas por que é corpo? Por que eu estou comendo do corpo? Por que... Não, você precisa entender esse sentido do sacrifício do Cordeiro. Por isso que o padre fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tirava o pecado ali daquela família. Não, Jesus, ele tira o pecado do mundo. Do mundo. É este corpo e sangue, esse corpo que foi sacrificado na cruz. E aí o evangelho, a primeira leitura de hoje, né, fala sobre a conversão de São Paulo, né? A conversão de São Paulo, ela até então era o Saulo, né? Vou falar rapidinho. E Saulo, ele, quando estava indo para Damasco, viu uma grande luz, caiu como que cego e ele pergunta quem é quer dizer, ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta quem é, ele fala, é Jesus Nazareno. E ali então ele fica como que cego, e aí, né, Jesus fala onde ele vai conseguir a cura, né? E ali, né, ele chega até, né, até aquele que vai dar ali, vai poder curá-lo, alguém que foi preparado, que foi Ananias. Ananias fica com medo, fala, meu Deus, mas ele está matando os cristãos, como que Ananias, faz o que Jesus está falando. E aí, aquele homem que antes perseguia os cristãos fez um encontro com Jesus tão grande, tão belo, e ali ele muda de vida. Ele deixa até de ser o Saulo e se torna Paulo, São Paulo. Né? Então, essa conversão é a conversão que todos nós precisamos ter. É uma conversão que a gente muda totalmente de vida. Né? Então, é aquele que estava saindo matando vidas. Agora ele está ali, ele vai iniciar uma nova missão, salvando almas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.